Bom dia, amigos e amigas, graça e paz da parte do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos amou de uma maneira extraordinária, que se entregou por nós e nos deu a possibilidade de vivermos algo novo da parte dele, né? Edneia chegando também, bom dia, aqui pelo YouTube. Se alguém quiser acompanhar a nossa leitura, a nossa reflexão, vai ser com base em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ontem nós fizemos uma festa linda, né? Depois do nosso encontro Vida Vitoriosa, seguido do batismo, e existe um grande júbilo no céu quando um pecador se arrepende, porque o arrependimento, como nós sabemos, significa metanoia, né? Então, o convencimento de que o caminho antigo, a rota, né, que experimentávamos no passado, ela não mais vale a pena. Estamos realmente convencidos de que seguir a Jesus é o melhor projeto de vida. Então toda a nossa energia, toda a nossa força, todo o nosso coração toda essa energia vai se voltar para seguir ao Senhor Jesus, andar nos seus caminhos, porque a velha vida ela já não nos interessa, né? Ela e o nosso velho homem já foram crucificados com Jesus Cristo, de modo que já não devemos mais no reino espiritual. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, né, existe aí, a partir desse momento, uma rota, né, um itinerário de mudanças, de decisões e de comprometimentos durante toda a vida. Eu intitulei essa pequena reflexão de mudanças no plural, exatamente para fazer uma diferença entre a mudança e as mudanças. Porque, olha só, a mudança verdadeira ocorre quando o Senhor ele entra na nossa vida de tal maneira e de uma maneira tão radical que o que nós somos, a essência, é transformado, né? Nós agora deixamos de ser a pessoa que éramos e acabamos assumindo a roupagem que o Senhor nos dá, o coração que nos é doado, que é um coração de carne no lugar de um coração de pedra, e somos dotados de um espírito novo. É uma passagem do profeta Ezequiel que é muito citada na comunidade, né? Porque a nossa ênfase, na verdade, é em que tipo de pessoa seremos a partir da alegação de que conhecemos a Jesus, né? Na verdade, as pessoas estão cada vez mais cansadas de retórica, né? Então não existe mudança que ocorra apenas pela força do gogó, né? O que vai realmente transformar as pessoas é uma experiência de encontro pessoal, né, com o seu Salvador Jesus Cristo, que leva sobre si não apenas as nossas iniquidades, ou seja, elimina o problema do passado, dos pecados que foram cometidos ao longo da vida, mas mais que isso, ele vai nos ajudar a retirar aquele coração que era a grande fábrica e o grande produtor dos pecados, no plural. Então, quando o velho homem é crucificado com Cristo, é o que está escrito, né, em Romanos capítulo 6, versículo 6, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que não sirvamos ao pecado como escravos. E agora somos servos da justiça. Então eu vou colocar todos os meus recursos, a minha energia, a minha inteligência, a minha força, os meus recursos financeiros, o meu tempo, para a glória do Senhor. E esses mesmos membros, como o pastor Horácio sempre, né, tem nos ensinado a partir dessa passagem, que eram dedicados à iniquidade, né,
a um modo de vida egocêntrico, não é? A relações interpessoais conflituosas, não é? Que apenas trazia prejuízo, não apenas para nós mesmos, mas também para as pessoas ao nosso redor. Agora utilizamos essa mesma vida, esse mesmo corpo para a glória do Senhor, para serviço do próximo, e nos empenhamos nisso. Mas tudo isso só é possível porque houve primeiro uma mudança no singular. Essa mudança do singular significa isso, que a nossa história foi reescrita em Cristo Jesus, não é? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, mas também somos novas criaturas, então fomos recriados por suas mãos. Aquele velho homem, ele foi, né, implodido, ele passou a não existir mais, e essa é uma confissão de fé que fazemos, né? Nós vamos nos apropriar das promessas do Senhor mediante confissão, na insistência em acreditar e confiar de que elas vão se concretizar na minha vida e na sua vida, né? Uma das grandes características, né, dos heróis da fé é a insistência na confissão da palavra de Deus. Isso você vai encontrar lá em Hebreus capítulo 11. Ninguém recebeu as promessas do Senhor, ninguém gozou, né, do plena comunhão com Deus e das suas bênçãos espirituais, colocando o corpo mole, né, esperando que o milagre aconteça antes da fé, né? É o que Jesus Cristo nos ensina. Se creres, verás a glória de Deus. Então a fé sempre vai preceder a visibilidade da ação de Deus, né? Deus está agindo já na sua vida. E aí um recado para esses que entregaram a sua vida para Jesus recentemente, foram batizados ontem, né? Existe um desafio, porque a mudança já foi realizada. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Então nós consideramos o fato da mudança, da transformação, como um fato consumado. Um fato consumado. Já foi crucificado com Cristo. Esse problema, que era insolúvel para mim e para você, porque as nossas obras seriam insuficientes para convencer a Deus, né, de que merecemos a salvação, é no mérito absoluto de Jesus Cristo que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Mas a partir daí você tem um reinício de vida. Então mudou, houve uma mudança no singular, então a partir da mudança no singular nós teremos mudanças no plural. E por que eu falo no plural? Porque existe em mim e em você uma gama de situações, né, e de características e de pontos e tópicos da nossa existência que precisam ser aí retificados e trabalhados pelo próprio Deus, à medida que também nós abrimos o nosso coração e estamos dispostos, né, a sermos moldados pela essa mão do grande oleiro celestial, né? Então você muda para mudar. Só os que têm um novo coração e que têm um reinício, né, seguro e correto, que é o novo nascimento, nascendo para Deus, podem experimentar agora as mudanças pontuais na vida. O que eu quero dizer com isso? As mudanças no plural. A mudança no singular é exatamente essa entrega para Jesus da nossa vida, crendo que Ele nos perdoou e crendo que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Essa é a mudança, vamos dizer assim, no singular. Mas as mudanças no plural, elas acontecem na medida em que vivemos e nos expondo à palavra de Deus e à convivência também na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, no discipulado um a um, né? No interesse na absorção dos conteúdos que vão nos ajudar, né, a caminhar melhor para a glória de Deus. Então você primeiro tem que ser transformado, ou seja, experimentar a mudança, e também vai experimentando as mudanças no plural. É o que se chama de santificação progressiva. Nós estamos fazendo um curso na comunidade chamado Maturidade Cristã e nós fazemos essa distinção, né, que está no nosso material. A santificação instantânea e a santificação progressiva. A santificação instantânea é exatamente essa de entrega para a vida ao Senhor Jesus Cristo, quando nós entendemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Por que ela é instantânea? Porque ela não depende de uma ação humana paulatina para alcançar aquilo.
ela já é um presente que recebemos do Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nos arrependemos, o Senhor já enxerga no momento em que essa vida ela é, né, apresentada diante de Deus como uma vida santa e santificada, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Porque Ele que tem a chave das algemas, Ele vai nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, na autoridade do Filho que tem a chave das algemas e me diz, Jean, você está livre, eu acredito que eu fui também santificado instantaneamente. Essa é uma primeira etapa, né, da vida cristã. O Senhor já te vê com a justiça de Jesus Cristo, com a justiça que foi produzida na cruz do Calvário. Não existe nenhum justo, nenhum sequer. Então, já que não existe nenhum justo, nenhum sequer, porque a obra humana ela é incapaz de convencer Deus de que nós merecemos a salvação, Jesus Cristo, que é o único justo, nos emprestou a sua justiça, né? Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, por que temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque quando nos apresentamos diante de Deus numa situação de injustiça, e isso era algo inerente ao homem, né, desde a queda, o medo ele é algo natural e inafastável para o homem nessa situação, porque sendo Deus justo, né, nós com a nossa injustiça vamos nos esconder, como aconteceu com o primeiro homem, né, que foram atrás do arbusto, porque não queriam se expor à luz de Deus. Então a nossa injustiça nos faz nos escondermos de Deus, porque essa luz de Deus, do Senhor Jesus, fica insuportável para mim e para você. Mas nós somos justificados, então existe uma santificação instantânea. O Senhor já nos vê como pessoas que reataram o relacionamento e a comunhão com Ele no momento que entregamos a nossa vida. Isso é muito importante. Lembre-se, por exemplo, de Zaqueu, uma história conhecidíssima, né, nos evangelhos, está em Lucas capítulo 19, e aquele homem, quando viu Jesus Cristo passar, já conhecia da sua fama, e por mera curiosidade, eu não sabia o que aconteceria a partir do momento que ele subiria numa árvore e seria visível a Jesus Cristo, o seu interesse, né, pela passagem ali do Rabi. E aí, enquanto ele estava lá e Jesus o convidou, né, na verdade Jesus se convidou, se ofereceu para estar na casa de Zaqueu, e ele vendo a maneira como Jesus tratava, né, os pecadores, e vendo que de Jesus Cristo emanava amor de uma maneira natural, ele não era como os religiosos do seu tempo, que sempre tinham no dedo acusador uma lupa para ver, né, os erros dos outros. Ele viu um Messias ali acolhedor, sim, falando sempre a verdade e sendo muito, não é, assertivo e sem meias tintas, falando o que o homem precisa ouvir, mas ao mesmo tempo ele via alguém muito mais disposto a abraçar do que apedrejar. Ele é aquele que impede o apedrejamento, né, dos homens, como está escrito. Então o Senhor fez isso e ele, encantado com aquilo, ele falou, olha, agora eu mudei porque eu vou entregar a metade dos meus bens para os pobres, lembrando que ele era um homem, um coletor de impostos e que utilizava de ardis ali para aumentar a sua riqueza e cobrar, né, além do estipulado, né, era um coletor de impostos desonesto, e ele fez riqueza assim, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí o que Jesus Cristo falou? No momento que ele assumiu aquele compromisso, Jesus Cristo falou, hoje houve salvação para esta casa, porque este aqui também é filho de Abraão. Vocês o discriminam, mas ele é filho de Abraão, porque ele se arrependeu. Então Jesus Cristo disse, hoje houve salvação para esta casa. Veja que a salvação que Jesus Cristo declarou não estava condicionada a todos aqueles acertos que iriam ser realizados por Zaqueu. Então não foi, né, o conjunto dos acertos e os atos de arrependimento posteriores àquela fala de Zaqueu que o justificou e garantiu a sua entrada no reino. Ele falou, hoje houve salvação para esta casa, ou seja, no momento que você se arrependeu, mesmo antes desses acertos. Então isso tem a ver também com a santificação instantânea, porque o Senhor já nos aceita desde já. Se você, por exemplo, está ouvindo agora essa mensagem
e você crê que Jesus Cristo te amou de uma maneira tão profunda e radical de ir à cruz para te salvar, e se você crê que o seu velho homem, o seu passado, a sua vida, essa lei incontrolável que está em você, que te faz fazer exatamente aquilo que você não quer, que você não consegue, mesmo que a sua razão diga isso não é o melhor, mas existe, né, um piloto automático do pecado no seu coração, no seu interior, que te faz fazer o que você detesta. Se você acreditar que essa pessoa, que é assim agora, nesse momento, foi crucificada com Cristo e que Ele está vivendo em você e que você já está perdoado, está tudo quitado, se você crê nisso, que Jesus ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação, você já está salvo, você foi santificado. Simples assim, né? Sem nenhuma campanha longa em que você fará grandes andanças, né? E terá um compromisso de longo prazo para agradar a Deus, para que aí sim você seja recompensado com a salvação. Não foi assim com Zaqueu, foi um encontro muito simples, ele creu, Jesus falou, hoje houve salvação para esta casa. Então, hoje é a salvação, santificação instantânea. O Senhor já nos vê através, né, de Jesus Cristo. A justiça de Jesus Cristo está sobre nós. Então, Ele não vê mais como pecadores desgraçados, mas como filhos e filhas de Deus, adotados, regenerados, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, né? Pessoas adotadas que foram retiradas, né, da sua situação de orfandade, porque não tinha luz no mundo, não tinha proteção, não conhecia o verdadeiro amor, mas agora conhece, porque agora faz parte da família de Deus. Então a santificação imediata, instantânea, quando cremos. Agora existe a santificação progressiva, que é o despojar do velho homem. E aí o desafio para os novos convertidos, né, os que apresentaram sua vida para Jesus, né, mais recentemente. E por que isso? Porque a Bíblia fala que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Coisas velhas, da perspectiva de quem crê e no mundo espiritual. Mas essas coisas, elas são recentes aos olhos da sociedade, por exemplo, ou até atuais. Se alguém nesta semana entregou a sua vida para o Senhor e recebeu do seu amor, do seu perdão e a possibilidade de viver o novo de Deus, na memória das pessoas existe alguém que na semana passada fez isso e aquilo, e sempre terá um dedo acusador para dizer o que você fez. Então são coisas velhas? Não, da perspectiva das pessoas são coisas recentes, não coisas velhas, né? E como é que se resolve isso? Olha, o diabo sabe que o passado é o seu grande instrumento, né, para atormentar as pessoas e tentar abalar a sua fé. Porque quando você confronta fatos recentes com o que você alega ser agora, por causa da ausência de uma distância temporal maior, você acaba tendo uma identidade a partir do que você fez, naturalmente, sempre vai ser assim. E o diabo sabe disso, né? O nosso inimigo, ele tem, digamos assim, um conhecimento sobre a psicologia humana. Ele não é um ser tosco, é um ser sofisticado. Ele sabe como funciona a nossa mente e aí te dá a capacidade de ser um tentador mais eficaz, né, e eficiente. Então, o que nós chamamos de vida velha, na verdade, do ponto de vista temporal, está muito próximo, principalmente para os novos convertidos. E o que o diabo vai fazer? Ele vai atribuir os fatos antigos, né, que foram cometidos pelo velho homem e dizer que você é aquela pessoa. E aí a necessidade, gente, e por isso a nossa ênfase na comunidade, de falar sobre a morte do velho homem, do velho eu, que foi crucificado com Jesus Cristo na cruz. Porque se o diabo utilizar os fatos do passado, que na verdade são até recentes, esses fatos mais recentes, eles não podem se grudar em você, eles não podem ser uma base de acusação para a sua vida. E por que não? Porque esses fatos só podem ser atribuídos ao velho homem, que já não existe, que morreu. Então, se você disser que José, que se arrependeu, ainda é um pecador, né, desgraçado e fora da glória de Deus por causa do seu passado, o diabo, quando faz isso, ele está mentindo. Porque se José se arrependeu, esses pecados só podem ser atribuídos ao velho homem, que já foi morto. Então você não pode acusar pessoas mortas. Eu sou da área jurídica. Então existe o Instituto da
extinção da punibilidade. Você não pode prosseguir com o processo, não pode ser oferecida denúncia, não existe medidas de prisão preventiva, né, prisão temporária contra defuntos. Pessoas que morreram não respondem por processos judiciais, não podem ser presas, não são removidas à penitenciária para cumprir pena. Elas simplesmente não existem, então o processo é arquivado, simplesmente assim. E assim acontece conosco. O que o diabo quer fazer é colocar fatos do passado e atribuir a uma pessoa que já não mais existe. E aí a necessidade de uma confissão firme da palavra de Deus, de que você foi crucificado com Cristo. Então você teve a mudança, a santificação instantânea, o Senhor já vê você como se Cristo estivesse revestindo você da justiça dele, né? O Senhor vê através dessa lente. Eu não estou vendo Jean, eu estou vendo Jesus Cristo. Eu vejo a pincelada do sangue do Cordeiro sobre você e por isso o anjo da morte não pode te atingir, como foi assim no Êxodo, né? Então existe essa pincelada de sangue na sua vida, então a justiça de Jesus já está em você, já colou em você. Glória a Deus por isso. A partir daí, gente, nós vamos viver a santificação progressiva. O que é a santificação progressiva? É o desejo firme de mudar os hábitos. Eu e você temos uma carga cultural, todos nós temos, né? Se você, por exemplo, viveu num ambiente doméstico, quando você era mais jovem, machista, né? É muito provável que muitos desses resquícios vão acompanhar a sua vida, a sua própria mentalidade, o funcionamento da sua cabeça, né? Dentro dessas diferenças de gênero, é de uma maneira machista, de muito mais projeção humana do homem sobre a mulher e de uma maneira até opressiva, muitas vezes, com uma divisão entre atividades femininas e masculinas que às vezes trazem desarranjos para o lar. Por exemplo, explicar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa do interior de Alagoas, né, que tem uma cultura também machista muito grande. Lá na minha casa eu não poderia, eu primeiro nunca lavei, né, pratos, né, talheres, eu não me lembro de ter feito isso, talvez já quando eu já estava saindo de casa, né, com 18 anos. Então, não era uma rotina para mim e nem a minha mãe tinha essa expectativa e o meu pai também não permitiria que isso acontecesse. Por quê? Porque eram atividades femininas, né? Existe um machismo muito forte. Ferver o leite, nós não tínhamos, não usávamos leite de caixinha, né, mas o leite de produtores locais, né, que era fervido para tentar reduzir ali as bactérias. Então, olhar o leite, né, e esperar que ele fervesse era uma atividade feminina. Então, quando a minha avó que morava com a gente, precisava estender roupa, ela falava, me colocava meio ali de contrabando, né, para olhar o leite. Dá uma olhadinha aqui que eu vou lá estender as roupas, né, não deixa seu pai ver não. E aí eu ficava de longe, meio olhando aqui para desligar antes que o leite derramasse, né, porque é uma atividade feminina. Então isso pode ser trazido e vai, né, entrar no ambiente doméstico. E de que forma? A esposa ela pode ter expectativas de que o homem seja mais cooperativo nas atividades do lar. Mas ele tem uma carga cultural. Isso vem do passado. Então, para viver o melhor de Deus, mesmo uma pessoa transformada, ela precisa retrabalhar todos os conceitos, os valores, né? As influências formativas que fizeram ela ser o que ela é, né? E mesmo assim acontece com as mulheres. Você tem um comando muito mais forte feminino na casa, e às vezes por omissão masculina, né? Deliberada, ou por conta da viuvez, do abandono, né? Tantas mulheres batalhadoras que seguem ensinando aí os seus filhos, comandando lá, porque realmente não tem opção. E muitas vezes tem que chamar os filhos rapazes, né, na chincha, de uma maneira masculina mesmo, né, para impor como um homem faria. E isso, né, na observação de uma mulher, de uma filha que vê a mãe, né, com todo esse empoderamento, aquilo ali vai entrando, né, vai se infiltrando. E isso não é uma crítica, por uma pura necessidade. E aí quando você casa, o que nós temos? A disputa de poder, jogos de poder dentro de casa, né? Para saber quem pode mais, né? Quem vai prevalecer, qual é a voz mais forte, quem fala mais grosso. Então você também cria desarranjos na família por conta de situações culturais. E isso como é que se resolve? É porque nasceu de novo? Sim, nascer de novo vai te dar a base segura para que essas mudanças no plural aconteçam. Então, se nós temos um novo coração, agora temos um coração também ensinável.
E aí podemos assumir os nossos papéis de uma maneira equilibrada, a começar pela nossa casa. Só quem experimenta a mudança, estou falando no singular, a santificação instantânea, também vai experimentar a santificação progressiva. É uma mudança que acontece na medida da nossa disposição de nos alinharmos, né, ao Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, que você, que agora que está me ouvindo, que tem uma experiência mais recente, não é, de conversão, não deixe que o diabo use esse passado como base acusatória contra você. Porque quando ele o fizer, ele está mentindo. Ele está dirigindo essa acusação contra alguém que não mais existe. Essa confissão é importantíssima para que possamos manter a santidade e a sanidade também, para não vivermos neuróticos por conta do passado que está nos agrilhoando e nos prendendo, né? Nós somos chamados para sermos livres. Não importa o que os homens falam, o que importa é o que Deus fala a respeito de você. Ele te chama de filha amada, filho amado, reconciliado, abençoado, incluído no reino de Deus, ramo de uma videira verdadeira que é Ele mesmo. Em nome de Jesus, que o Senhor agora nos esclareça de uma vez por todas, né, sobre essa desvinculação para o passado e a proposta de uma santificação progressiva, de uma vida nova, né, em Cristo Jesus.